Olá pessoal, eu sou o Erinaldo Schwenk, consultor técnico de produtos da Mobenzani, e nós vamos falar para vocês sobre coxins hidráulicos, né? Desde a década de 90 que as montadoras vêm utilizando esse tipo de coxim nos veículos aí, ele tem uma particularidade diferente do coxim maciço, porque ele tem um trabalho diferenciado, né? Um desempenho melhor do que o coxim maciço. Inicialmente eles começaram a ser utilizados em carros prêmios, mas nos dias de hoje, né, até em carros mais populares, é comum o uso do coxim hidráulico. A Mobenzani fabrica esses coxins. Eu estou aqui com o Thiago, nosso engenheiro responsável pelo desenvolvimento dos nossos produtos, e o Thiago vai falar um pouquinho para nós aqui sobre o desenvolvimento e a produção desses coxins aí, né, Thiago? É um trabalho que a gente tem, né, aí, diferenciado. Exatamente. Bom, como o Erinaldo comentou, há tempos o coxim hidráulico é uma realidade, né, no Brasil. Começou primeiro pelos veículos premiums, né, os veículos muitos importados ou de alto padrão. Porém, hoje a linha popular já é bem comum encontrar esse tipo de produto, e na Mobenzani nós fabricamos esse tipo de produto também. Eu queria falar um pouquinho da diferença dele para os itens para os coxins de borracha maciça, tá? Bom, a principal diferença, na verdade, ou a principal busca quando foi desenvolvido esse tipo de produto foi pelo conforto. Então, hoje os carros populares também, o nosso mercado é cada vez mais exigente, né? Os clientes cada vez buscam carros mais confortáveis, e esse tipo de coxim proporciona isso. Qual que é a principal diferença, então, na aplicação ou no desempenho desse coxim no veículo, né? Quando eu construo um coxim de borracha maciça, a gente sempre tem que fazer uma escolha ali de dureza e de propriedade da borracha, onde se eu deixo a borracha muito mole, né, vamos colocar assim na linguagem que a gente usa, eu posso ter um batente, né? A gente chama de batente, então eu sinto a pancada do veículo porque a minha borracha não segura os maiores impactos. Em contrapartida, se eu deixo a borracha muito dura, falando assim de uma maneira mais fácil de entender, eu acabo não absorvendo as vibrações do veículo da melhor maneira. Isso passa a vibração, que é uma das principais funções ali do coxim, né? Isolar aquela parte, ou aquele sistema do carro. Então, isolando, eu não posso passar a vibração para o veículo, porque eu tiro o conforto do meu cliente. Com o coxim hidráulico, eu consigo ter as duas funções no mesmo produto. Então, eu consigo fazer a borracha para absorver as vibrações menores, vamos colocar assim, com uma dureza menor. Então, o veículo fica muito mais confortável, a dirigibilidade do veículo fica muito melhor. Em contrapartida, eu tenho a função hidráulica, porque dentro dessa peça eu tenho galerias aqui com fluido hidráulico. Por conta dessas galerias, elas são projetadas para assimilar os impactos maiores. Então, pensem, por exemplo, como um amortecedor. O amortecedor ele é feito para absorver impactos maiores, né? Então, pensa na haste do amortecedor. Se eu empurro ela com pouca força, eu consigo abaixar e subir essa haste. Porém, para maiores impactos, ela tem o fluido ali dentro para poder segurar, limitar exatamente, e também gerar conforto e segurança para o condutor, tá? Então, essa é a principal diferença do coxim hidráulico para o coxim maciço. E nós fabricamos esse tipo de material, esse tipo de produto aqui na Mobenzani. Até uma curiosidade para vocês, e tem maneiras diferentes de fazer isso, né? Basicamente, são 3 maneiras que a gente utiliza para poder fabricar coxins hidráulicos, tá? Existe uma que é por imersão, então a gente imerge a peça e crava a peça por imersão dentro do fluido, e aí eu consigo encher as minhas galerias ali com fluido hidráulico e elas ficam preservadas, tá? Existe uma outra maneira que eu tenho algumas maneiras de fazer isso, dependendo do produto, é claro, que eu injeto o fluido, eu doso o fluido, depois eu faço o cravamento dessa bucha ou da parte interna e eu selo esse fluido. Existe um outro modelo também que é por injeção, eu injeto o fluido e depois eu fecho esse orifício com uma esfera. Existem algumas maneiras de fazer. Então, existem várias maneiras desenvolvidas em processo para poder fabricar esse tipo de produto, e nós fabricamos de todas elas, e esse produto com certeza ele é muito importante, né, para os veículos que utilizam esses coxins hidráulicos, a gente preservar a mesma característica, o mesmo desempenho. Exatamente. Inclusive, é importante todos saberem que, por exemplo, um carro que ele é projetado para trabalhar com um coxim hidráulico, se nós pegarmos um coxim de borracha maciça, montarmos nesse veículo, o desempenho vai ser diferente. Pode ser que a borracha maciça ela não consiga absorver todos os impactos, né, recebidos ali do solo, enfim, todo o trabalho do motor, arranques e frenagens e acelerações, e ela pode transmitir vibração
para dentro do veículo. Então o coxim hidráulico tem comportamento diferente. Carros que são desenvolvidos, projetados para trabalhar com coxim hidráulico, a gente produz esse coxim e coloca no mercado da mesma forma que ele foi projetado, tá? Então isso é bem importante vocês saberem. O coxim hidráulico tem um desempenho diferente do coxim maciço. Lembrando que os produtos também são testados, né? Então a gente tira algumas curvas de desempenho desse coxim. Então, por exemplo, para o carro, o coxim original, ele tem determinadas características de desempenho e a gente precisa preservar, então, esse tipo de produto para poder ter a mesma curva, o mesmo desempenho, a mesma performance final do veículo. É isso aí. Obrigado, Thiago. Obrigado, gente.